Graça e paz, meus irmãos que me assistem nesse momento, os meus irmãos da classe de adultos Manuel, também você que me assiste nesse momento, é um prazer estarmos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos acerca da carta de Paulo aos Efésios, tendo como base desses estudos a revista Lições Bíblicas da editora CPAD. Hoje nós vamos falar a lição de número 9 dessa revista, cujo título é O Mistério da Unidade Revelado. O textuário se encontra em Efésios, no capítulo 3, o versículo 5, que diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, que a nossa lição faz referência, se encontra em Efésios, no capítulo 3, dos versículos 1 até o 13, que você pode ler na sua Bíblia. Vamos orar, irmãos, nesse momento, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento para estudarmos a sua palavra. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui para aprender a tua palavra. Para tanto, nós pedimos que o teu Santo Espírito possa, nesse momento, iluminar nossas mentes, possa iluminar nossos corações, possa nos dar sabedoria, para que tenhamos compreensão da tua palavra, para que a tua palavra venha até nós e nos transforme e possamos viver por meio dela. Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar estudando a primeira parte do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. E como nós estamos numa sequência de estudos, ele começa o capítulo 3 da carta aos Efésios explicando os motivos pelos quais ele se encontra preso. Porque, como nós vimos na primeira lição da revista, esta é uma das cartas que Paulo escreveu estando preso. Faz parte daquele conjunto de cartas que nós chamamos de cartas da prisão. Então, Paulo estava preso naquele momento em que ele estava escrevendo para os Efésios. E aí ele explica o motivo pelo qual ele se encontra nessa situação. O motivo principal é o fato dele estar pregando acerca do que ele chama de mistério. E é justamente esse mistério que nós vamos tratar aqui na nossa aula. No tópico 1 de algarismo romano, nós vemos o seguinte título: o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto, ou seja, Deus havia feito promessas ao patriarca Abraão, dos quais os judeus eram descendência, e os judeus se consideravam alvo da salvação de Deus, das promessas, e apenas eles, não consideravam outros povos. E os gentios não tinham conhecimento dessas promessas. Só que Deus tinha um plano, tem um plano. E esse plano foi justamente revelado ao apóstolo Paulo e aos santos apóstolos e profetas, como ele mesmo se refere. Então, ele usa uma expressão que se chama mistério.
A palavra mistério, para nós, significa segredo, algo que está oculto. Só que o sentido dessa palavra não é o mesmo que Paulo se refere nessa passagem das Escrituras. Quando Paulo está falando de mistério, não é algo que apenas algumas pessoas podem ter acesso, como a gente costuma ver a gente fala de sociedades secretas, o mistério, aquela coisa, o segredo, que apenas algumas pessoas têm acesso. Não, não é esse o sentido. Quando o apóstolo Paulo está falando de mistério, irmãos, eu vou ler o comentário da revista. Ele diz o seguinte aqui. Do grego mistério, a palavra significa segredo ou doutrina secreta, que indica, aí diz aqui o verdadeiro conceito de mistério que Paulo utiliza aqui nessa referência bíblica. Ele diz que é alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Ou seja, o sentido que Paulo fala de mistério é de uma verdade divina que esteve oculta no momento, mas que agora foi revelada. E que esta revelação só é possível através de Deus. É algo que não pode ser compreendido pela razão humana. É algo que somente o próprio Deus pode desvendar para nós. Tem uma definição de mistério como Paulo utiliza, que diz o seguinte, que é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou entendimento humano, mas que atualmente está desvendada pela revelação de Deus. Esse é o conceito de mistério conforme o apóstolo Paulo se refere. Não é aquela profetada, aquela adivinhação, aquela coisa que a gente vê tão frequentemente no nosso meio evangélico. O sentido de mistério é esse que nós estamos falando, é uma verdade divina que esteve oculta, mas que agora se revelou. Por que agora se revelou? Porque a revelação divina, ela não é dada de forma única, não sei, como se fosse uma única etapa. A revelação divina, ela é dada de forma gradativa, ela é dada em sequência, ela é dada de forma pontual, gradual. Então Deus vai revelando ao longo da história o seu plano de salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo. Então essa revelação ela segue uma linha, ela segue um planejamento, ela não é dada de uma vez só. E aí, esse mistério que Paulo fala, ele diz que esteve oculto nas gerações anteriores. Como assim? Para que a gente possa entender essa primeira parte aqui do mistério, do desconhecimento do mistério, a gente tem que antecipar um pouco e dizer qual é esse mistério que Paulo se refere. Irmãos, o mistério que Paulo diz que foi o motivo que levou ele a ser preso é que judeus e gentios, judeus crentes, judeus que receberam a Cristo e gentios, eles formam um só corpo, que se chama igreja. Esse é o mistério. Então veja, judeus crentes. Por que judeus crentes? Porque são judeus que receberam a Cristo, passaram pelo processo da conversão. Então, esses judeus cristãos e os gentios juntos formam um só corpo, que é a igreja. Esse é o mistério que Paulo fala. E aí ele diz que ele esteve oculto
nas gerações anteriores. Por quê? Porque se você observar o Antigo Testamento, você vê que os profetas, eles dizem que haveria de chegar um tempo em que os gentios, eles iriam se voltar para o Deus de Israel. Eles iriam adorar o Deus verdadeiro. Eles se voltariam ao Senhor. Então você vê desde Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, que Deus diz assim para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra, porque o projeto de Deus era abençoar toda a terra através de um povo. Então, através de Israel, o Senhor abençoaria todas as nações. Então, já há no Antigo Testamento profecias, mensagens de Deus, de que haveria um povo que se voltaria para ele. Isso está claro. Agora, o mistério é justamente o fato de como esse povo iria se voltar para o Deus de Israel. Por quê? Porque lembra da lição que nós falamos sobre a questão dos gentios? Ou seja, os gentios, eles se tornariam povo de Deus, eles se tornariam herdeiros, co-herdeiros das promessas de Deus para Abraão, sem a necessidade de passar pelo processo da circuncisão, sem a necessidade de obedecer à lei. Lembra que nós falamos que Cristo, ele aboliu aquela lei cerimonial. Então, essa descrição de que os gentios não iriam precisar passar, eles não precisariam se tornar prosélitos, que é aquele gentio que se converte ao judaísmo. Então, não haveria necessidade mais disso para que eles se tornassem co-herdeiros juntamente com os judeus crentes. Então, é justamente esse mistério que agora é revelado no Novo Testamento. Então, ele diz aqui que para compreender em que sentido esse mistério estava oculto, nós temos que pôr foco no advérbio como, ou seja, que antes não era, mas agora é. O que foi falado no Antigo Testamento não foi revelado como é revelado agora. Ou seja, falando sobre o efeito da obra de Cristo, da redenção de Cristo. Não é falado como é agora, ou seja, de que todo aquele que pela fé recebe a Cristo se torna parte do povo exclusivo de Deus. Então ele diz aqui, a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora está sendo pelo Espírito. Então a questão não é que no Antigo Testamento não tinha nenhum tipo de conhecimento ou de informação sobre a questão dos gentios, porque há. Inclusive aqui dentro do tópico 1 do algarismo romano, naquele subtópico que ele fala, o mistério, subtópico 3, o mistério e os profetas da Antiga Aliança, essas referências aqui é justamente referências mostrando, vou falar aqui rapidamente as referências, Gênesis 12, 3, Gênesis 22, 18, Isaías 11, 10, Isaías 49, 6, Isaías 54, 1 a 3, Isaías 60, 1 a 3, Malaquias 1 a 11. Ou seja, isso são referências que mostram que Deus iria atrair para si um povo que não era judeu. Então ele diz aqui que esses profetas não sabiam como isso iria acontecer. De que forma Deus executaria isso. Eles diziam que isso ia acontecer, mas não diziam como. Porque até aquele momento isso não lhes havia sido revelado. Como está sendo revelado agora, na plenitude dos tempos, como Paulo fala. Ou seja,
Qual é esse método de Deus? Esse método de Deus que não tinha sido revelado no Antigo. Ele fala aqui que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus, cristãos e gentios seriam unidos num mesmo corpo, que é a igreja. Então, esse mistério da unidade é a igreja. Que nela, num só corpo, estaria reunidos tanto judeus quanto gentios. Então, no tópico 2 do algarismo romano, ele fala que esse mistério ele é revelado no Novo Testamento. Então, a igreja, como nós estamos falando aqui, como sendo um corpo onde se reúnem povos de várias raças, de várias etnias, tanto judeus quanto gentios, essa igreja que ele fala, que é a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada de maneira clara no Novo Testamento, de que os gentios seriam co-herdeiros das mesmas bênçãos que Deus havia destinado aos judeus, que os gentios seriam membros do mesmo corpo, juntamente com os judeus, e que eles seriam co-participantes das promessas de Deus a Abraão e aos judeus. Então, era esse mistério que Paulo se refere. Então, quando ele diz aqui, por esta causa, no versículo 1 do capítulo 3 de Efésios, esse por esta causa é o que ele fala do capítulo 2. No final do capítulo 2, que nós lemos, nós estudamos nas lições anteriores sobre a situação dos gentios, dos não-judeus, dentro do plano de salvação. Então ele diz aqui que esse mistério ele foi revelado aos apóstolos e profetas. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que nós podemos entender essa expressão revelados aos apóstolos e profetas de duas maneiras. Não há um consenso, não há uma uniformidade, não há um pensamento comum sobre o que significa esses apóstolos e profetas. Eles têm várias interpretações. As duas interpretações que o reverendo Augusto Nicodemos considera mais adequado a esse contexto é de que esses profetas se refiram aos profetas do Antigo Testamento, isso aí nós podemos aplicar, e também, quando ele fala apóstolos e profetas, ele quis dizer apóstolos que também são profetas. Por que são profetas? Porque são portadores da mensagem de Deus. O próprio Cristo revelou aos seus apóstolos a mensagem. Tanto é que o nosso Novo Testamento, ele é composto, foi escrito por apóstolos e por pessoas que estão associadas aos apóstolos, que são os 12 e o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo no nível deles não existe mais. Ou seja, tanto mesmo que haja essa falta de pensamento único sobre o que seriam esses profetas, a verdade é que é um grupo que é fechado e que não existe mais. Inclusive, o reverendo Augusto Nicodemos ele faz uma observação muito importante. Ele diz assim, que se hoje existissem apóstolos, no mesmo nível dos apóstolos de Cristo, o que eles falam ou escrevem deveriam ser inseridos no cânon. Por quê? Porque eles estariam no mesmo nível dos 12 e do apóstolo Paulo. Nós sabemos que isso daí não é possível, porque a revelação já foi fechada. O cânon já foi fechado. Então, quando ele fala aqui de revelados aos apóstolos e profetas, pode se referir aos apóstolos que também são profetas, pode se referir aos profetas do Antigo Testamento, ou pode se referir aos profetas da própria igreja ali que havia. Mas é mais adequado
nós tratamos naquelas duas hipóteses que eu me referi anteriormente, conforme nós vemos lá com o reverendo Augusto Nicodemos. Então ele diz que essa condição de prisioneiro, ele se encontra porque ele estava pregando esse mistério, e que esta condição, ela foi estabelecida por Cristo, pelo próprio Cristo. Quando ele diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo, ele quer dizer que ele não está preso somente por causa de Cristo, mas que ele está preso pela vontade, pela soberania de Cristo. Então, eu sou prisioneiro de Jesus, estou preso aqui por causa de Jesus. Porque Cristo quis assim, pela sua vontade, pela sua soberania. E ele não considera isso uma coisa ruim. Ele considera isso uma coisa boa. Tanto é que no versículo 13 ele se refere a isso. Para que os efésios não ficassem tristes, atribulados com essa condição. Então aqui ele diz que esse mistério oculto ele foi revelado. E qual é esse mistério oculto? A igreja. O plano de Deus para a humanidade, a igreja. Cristo edificando a sua igreja. Cristo reunindo em si mesmo todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Então os judeus, eles não são o povo exclusivo de Deus. Existe um povo que Deus levantou, que é um povo espiritual, composto tanto por judeus crentes quanto por gentios. Esse é o povo de Deus, que é essa nova humanidade, que é a igreja, que é edificada por meio de Cristo Jesus, que é a pedra angular, que nós falamos também na nossa última aula. E ele diz aqui que esse mistério é de uma forma tão grande que ninguém havia imaginado que Deus poderia fazer um povo composto de judeus e gentios. Ele fala aqui, dentro do tópico 2 em algarismo romano, no subtópico 3, ele diz assim: outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos são participantes da mesma promessa. E até mesmo os líderes da igreja primitiva não tinham entendido isso. Quando você pega essa referência aqui, de Atos 11, é justamente aquele episódio que nós falamos que Pedro foi pregar para Cornélio, e aí os líderes da igreja primitiva tinham ficado aborrecidos com isso, porque Pedro, sendo judeu, havia comido e estado dentro da casa de gentios. Inclusive o próprio Pedro também inicialmente pensava assim. A ele também foi revelado a junção de judeus e gentios, quando Deus mostra para ele aquela visão lá do lençol, que tem aquela sorte de animais, aí Deus diz assim para ele, olha, vai, mata e come. Aí Pedro diz, olha, não vou comer aquilo que é impuro. Aí Deus assim, olha, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. E aí Pedro entendeu depois que naquele momento Deus havia lhe mostrado que estava formando esse povo composto de judeus, crentes e gentios. Isso aí é algo que estava oculto, mas que agora está sendo revelado. Ele diz aqui que esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Porque, detalhe, a igreja, irmãos, ela não é o plano B de Deus. A igreja não foi algo que Deus criou como uma outra alternativa. Ah, poxa, olha, Israel não deu certo. Que decepção. Pensava que Israel ia dar certo. Eu dei tanto trabalho para formar um povo escolhido. Eu separei eles, enviei profeta, enviei a lei, criei todo um sistema para que eles fossem um povo escolhido e eles não deram certo. Olha, mas espera aí, lembrei, tem a igreja. Não, irmãos, não foi assim. A igreja é um plano que estava no pensamento de Deus desde a eternidade. Então,
É muito pertinente o que o comentarista lhe diz aqui, no tópico 3 de Algarismo Romano. Ele fala: Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Ele já tinha um plano que ia ser executado na plenitude dos tempos. Então não havia necessidade de Deus falar sobre a igreja no Antigo Testamento, porque esse tempo ainda não haveria de chegar. Porque se Deus fosse adiantar, antecipar esse plano no Antigo Testamento, se os profetas já eram apedrejados, mortos, se as pessoas não davam ouvidos para eles, eles falando aquela mensagem de Deus, imagine se eles falassem algo semelhante à igreja. Ia ser muito pior. Então, essa revelação ela foi dada de forma progressiva ao longo da história, na plenitude, no tempo estipulado por Deus, que era a vinda do seu Filho, que ele é quem edifica a igreja. E aí essas riquezas são insondáveis. Por quê? Porque a mente humana chega uma hora que ela não consegue entender a dimensão da grandeza, da bondade, do favor de Deus. Porque ele fala aqui, as maravilhas e a providência divina que excede o pensamento, o entendimento humano. Que são coisas que a nossa mente não consegue abarcar meramente pela lógica e pela razão. É só pela fé. Que ele fala aqui dentro do tópico 3 de Algarismo Romano também. Então, a igreja é o eterno propósito de Deus. Por que eterno? Porque desde sempre Deus já havia planejado a igreja. Ele diz aqui no subtópico 2, o eterno propósito em Cristo, ele diz, como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o início dos tempos, o Criador manteve esse mistério encoberto, mas que seria revelado em tempo oportuno. Ou seja, desde sempre a igreja estava nos planos de Deus. Ou seja, um povo que ele separaria para si, um povo escolhido, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Não seria um povo com uma etnia exclusiva, de uma linhagem específica. Não, é um povo composto por pessoas de cores, de raças, de pensamentos. Olha como a igreja é maravilhosa, irmãos. É por isso que quando Paulo fala sobre multiforme, ele está se referindo a algo. Ele fala sobre essa multiforme sabedoria de Deus. Aqui dentro do capítulo 3. Por que multiforme? Porque se refere a algo que possui várias faces. Que possui várias facetas, como se fosse um diamante. Que não é algo único. Ou seja, a igreja ela não é composta de uma raça única, de uma cor única, de uma etnia única. Não, ela é composta de várias línguas, raças e nações, e povos e tribos. E isso é maravilhoso, isso é gracioso. Então, eu vou ler essa parte aqui, que diz assim, indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação. O plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executado por intermédio de Cristo. Ou seja, nada que o ser humano poderia fazer iria impedir que esse plano se cumprisse. É por isso que Jó diz, bem sei, Jó 42, 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí ele termina falando justamente que esse plano ele foi pré-estabelecido. Por quê? Porque ele foi pensado por Deus desde sempre. Desde antes da criação do mundo, Deus pensou na igreja. E aí, em relação a isso, eu vou ler para vocês, porque isso é importante nós entendermos essa verdade. O comentarista ele fala o seguinte, essa verdade de que a igreja ela é plano de Deus desde antes da fundação do mundo, essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento
da história, existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Amém, irmãos? Então, que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração sobre o valor, o peso da igreja. Que Deus nos dê uma semana abençoada, que você fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.